Olá, tudo bem? Sou Cláudio Duarte, sou psiquiatra, estou aqui falando pelo Hospital Santa Mônica, Unidade Integrativa Santa Mônica, para hoje trazer à tona como mote, como motivador da nossa discussão, o assunto adolescência e todos os problemas que costumam cursar na adolescência. Já não é um período fácil, mesmo quando tudo está bem, e quando alguma coisa está fora do eixo fica mais difícil ainda. E a gente está utilizando a questão de uma série televisiva que está aí nesses sites de streaming, que é o Third Reason, que é muito bacana porque propicia a oportunidade da gente discutir uma série de questões que são muito, mas muito comuns na adolescência, e não comuns, na minha opinião, no mundo de hoje, já são comuns desde que a adolescência existe, desde que o ser humano talvez se organizou na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, e que a série em si possibilita justamente esta questão de uma visão pelo lado do próprio adolescente, pelo lado da dificuldade. Então a série fala de bullying, fala de uso de drogas, fala de suicídio, fala de dificuldades de socialização e uma série de coisas que a gente quer muito que essa apresentação, hoje bastante informal, a ideia não é que a gente dê uma aula sobre qualquer coisa, eu espero que tenha muitos adolescentes, pais de adolescentes, família, professores, escolas nos assistindo e que mandem muitas perguntas, porque a gente vai talvez abrir essa discussão justamente baseado na interação com vocês. Está aqui do meu lado a Adriana, ela também vai se apresentar e nos falar um pouquinho sobre essa questão da adolescência, do bullying e de tudo mais. Oi Adriana, tudo bem? Tudo bem, você, Cláudio? Bacana estar aqui com vocês novamente. Bom, eu sou Adriana Foz, eu sou educadora de formação, sou psicopedagoga, neuropsicóloga e estou aqui como diretora clínica da Unidade Integrativa Santa Mônica. E aí, como o Cláudio comentou, vamos falar com vocês sobre, não só sobre o filme que tanto está causando polêmica, e uma polêmica positiva, porque a gente precisa sim conversar sobre as questões, sobre aquilo que nos mobiliza, que nos preocupa, que nos faz às vezes sentir desajustados, Então isso que é muito interessante. Eu queria resgatar, só como um preâmbulo da nossa bate-papo de hoje, que bullying, apesar de parecer recente, é um termo muito, mas muito antigo, vem até do verbo to bull, que é você desafiar o outro. Então, e é muito importante também que a gente distinga o bullying de simplesmente você discordar de uma outra pessoa, porque nem tudo é bullying, e isso é importante a gente lembrar, O fato de você então discordar com um colega, discordar com um professor, ou não gostar de alguma coisa, não significa que isso é uma atitude negativa. Isso faz parte, somos diferentes. Eu acho que o grande desafio de todos nós é encontrar na diferença uma forma de somar. Eu não sou igual ao outro, mas eu posso aceitar o outro e eu posso às vezes aproveitar a diferença do outro. Então é disso que se trata e é isso que nós vamos conversar também aqui hoje. Esse limite entre bullying e entre brincadeiras consentidas entre as pessoas é muito tênue, porque é natural. Eu acho que qualquer pessoa com o seu humor normal, eutímica, sem o estado depressivo, ela tem que fazer parte do seu dia a dia uma leveza, E eu acho que a grande questão é que, pelo menos a gente sempre tem como medida de sanidade a gente poder rir da gente mesmo, E o bullying já é uma coisa muito diferente, é aquela coisa sistemática de alguma forma ofensiva, ostensivamente aquele comportamento ou aquela situação se repete em cima de uma única pessoa ou em cima daquela pessoa, e isso de alguma forma agride, machuca, é quase que uma perseguição, vamos dizer assim. Isso é muito diferente de uma brincadeira leve entre amigos ou uma situação ocasional em que alguém dá risada de outra pessoa, Isso é a grande diferença. É claro que muitas vezes o limite entre uma coisa e outra é muito tênue, mas quando a coisa fica sistematizada, a gente consegue perceber com clareza, com bom senso, basta muitas vezes o limite entre o que é uma brincadeira e o que é um bullying, E vamos começar aqui com as perguntas? Muito bem. Eu vou responder a pergunta do Ricardo, porque a gente vai fazer assim: eu sou educadora, Cláudio, psiquiatra. Então nós vamos também nos balizar por essas formações, por essas capacidades. Exatamente. E aliás é isso que a gente faz na unidade integrativa, que é somar essas especialidades para a gente tratar dos fenômenos que são realmente
integrados, né? A gente não é só um coração, só um pulmão, só um cérebro. Nós somos, de fato, esse ser que integra todas essas capacidades. Então, aqui vou responder a pergunta do Ricardo, que a série é verossímil, até que ponto? O que acontece nela acontece na vida real? Bom, ótima pergunta, porque isso faz com que a gente pense de uma maneira diferente. Olha, essa série, ela é muito bem feita, na minha opinião, acho que o Cláudio também. Não porque ela é verossímil em todos os aspectos, mas porque ela foi cuidada até para poder ser veiculada. A gente sabe que diversos profissionais, psiquiatras, etc., fizeram parte, né, da composição. E assessores da série, quem assiste ela até o final e tem depois do 13º episódio, né, tem lá um videozinho de 30 minutos por aí que já mostra entrevista com os atores, com os bastidores, e mostra justamente que a série tem esse propósito, né? Na verdade, ela espera, ela tem essa pretensão justamente de poder trazer um assunto tão importante de forma palatável para os jovens, de forma muitas vezes provocadora, polemizadora do assunto, mas que é muita verdade quando a gente fala dessas questões de suicídio, de drogas. Não adianta a gente esconder tudo debaixo do tapete, quer dizer, é preciso de forma adequada falar sobre o assunto. Então a série, é óbvio que se a gente for olhar com uma lupa, eu creio que tem coisas que não são verossímeis no sentido de não ser tão comum. Por exemplo, não é comum que alguém que tem um comportamento suicida seja tão organizada como a personagem Hannah, né? Que vai deixando a fita por fita. Quando a pessoa está tão depressiva ou está tão resoluta em fazer o suicídio, a situação é tão crítica que toda aquela capacidade que ela teve para colocar aquilo nas fitas e ter aquela organização é algo que é obviamente muito pouco comum, né? Mas não quer dizer também que seja impossível, no sentido de que pessoas que têm, muitas vezes, como a personagem Hannah, né? Ela tinha pais presentes, pais interessados, ela tinha capacidade cognitiva, ela não tinha envolvimento com álcool, com drogas, ela não tinha antecedente, não tem, pelo menos na série, nada que aponte para algo que ela tenha tido um trauma de infância ou algo assim. Uma menina bonita, né? Uma menina bonita, em todos os, né, nesse sentido, e que ela não lidou bem com algumas coisas. Então é possível sim que pessoas que aparentemente parecem ter a primeiro olhar de um professor, a primeiro olhar muitas vezes dos pais, ou até mesmo de colegas, possam ser vistas como pessoas que, puxa, eu jamais esperaria isso daquela pessoa, e ela fazer, mas tentar, por exemplo, suicídio, né? Também não é comum que a pessoa tenha essa tentativa de suicídio e êxito logo na primeira vez. É muito comum que a pessoa tenha a ideação suicida, que é aquele momento em que a pessoa está em planejamento, faz tentativas, as tentativas às vezes são menos letais, né, e dá tempo de acudir. Então, nesse sentido, é menos comum, mas ela precisava, creio eu, por conta do roteiro, justamente ser dessa forma para proporcionar a discussão. Então, agora o que é importante da pergunta, na minha opinião, Adriana, da pergunta do Ricardo, se aquilo acontece na vida real. Sim, acontece, tá? Todas aquelas situações que aqueles adolescentes, que aquele grupo de adolescentes passa, como bullying, o uso de álcool e drogas, a dificuldade de socialização, de aceitação, a questão da afirmação da autoestima, tudo aquilo, pais daquela variedade, né? Pais super presentes, né? Super até protetores, como talvez pudessem ser vistos os pais do Clay, o personagem que é, na minha opinião, o grande salvador da situação, a grande mensagem positiva da série vem desse personagem, né? Vamos ter chance de falar sobre isso. Mas tudo aquilo, sim, existe, todos nós, ao assistirmos aquilo, nos reconhecemos em vários daqueles dramas, mesmo os adultos que assistem a série. Eu, por exemplo, vi muito na minha adolescência, dessa questão da formação da minha personalidade, da cristalização do meu jeito de ser. A série é muito boa nesse sentido de provocar essa empatia. E talvez por isso que ela ganhou essa repercussão tão grande, que não é só no Brasil, em vários países ela tem tido tanta aceitação e tanto interesse. E acho que principalmente também porque nós estamos numa era onde questões relacionais a gente precisa cuidar muito disso, porque hoje a gente tem informação
fácil em qualquer lugar, ela chega muito facilmente, nós estamos naquela sociedade líquida, como diz o Bauman, porém a gente está com uma certa dificuldade de enxergar o outro. Vocês já devem ter visto colegas ou os pais visto seus filhos ou amigos de seus filhos que namoram pelo celular, estamos um sentado ao lado do outro. Isso gera uma questão de uma dificuldade que a gente não percebe, mas que isso vai deflagrar e muito nesses problemas ligados a dificuldades, vamos dizer, afetivas e relacionais. Então, acho que nessa sua pergunta, então, respondendo de duas formas, a grande, já mudou aqui a pergunta, mas tudo bem, está aqui, fica aqui. Então, e ela é verossímil, então, em todos esses aspectos, não só por conta dessa menina, que sim pode, o perfil dela pode levar, de fato, na realidade, ao suicídio, mas como todos os outros pequenos aspectos, inclusive esse contexto de mundo, né, de que é um mundo realmente onde a gente está precisando conversar mais, olhar mais no olho do outro, tentar sentir o que eu sinto para sentir o que o outro sente. Mas a gente fala disso mais para frente. Muito bem. Temos a pergunta aqui da Caroline. Ela colocou a seguinte pergunta. Obrigado, Caroline, pela pergunta. As pessoas costumam dizer que quem vai se suicidar não conta ou não avisa. Você me diz o que sobre esse ponto de vista? A grande maioria das pessoas avisam ou não? Enfim, é muito interessante a sua pergunta. Por quê? Claro que existe como mito a gente achar que alguém que toda hora ameaça se suicidar ou fazer algo contra si, nunca vai fazer porque justamente ela é só uma ameaça, ela só quer chamar atenção. Pessoas que querem chamar atenção, ainda que tenha esse objetivo na manifestação daquele comportamento, elas sim acabam muitas vezes se matando. Então, não é para considerar irrelevante, de pouca importância e algo que a gente não deva se preocupar quando alguém já tentou ou já ameaçou se suicidar muitas vezes, porque essa pessoa pode acabar uma hora conseguindo, seja por erro de cálculo, seja porque de fato chegou numa situação em que ela cansou de que este comportamento possa ter servido apenas para conseguir mobilizar atenção ou pedir ajuda, quando muitas vezes é essa situação, e ela se mata. Como também existem situações que as pessoas, como a da Hannah, né, na série, ela não deu chance, embora todo o mote da série é justamente o quanto ela se viu isolada, né, o quanto ela se viu com pessoas ao redor que não perceberam, não deram a devida importância para todo o sofrimento dela, né, algum mais séria a respeito, tá? Mas existem as duas coisas, Carolina. Bom? E por isso que a gente tem que dar a época da adolescência uma época muito especial, como o Cláudio aqui iniciou a nossa apresentação. Inicial porque várias situações, vamos dizer, no cérebro são únicas ao longo da vida. Existe uma região no cérebro que se chama amígdala, que não é essa amígdala aqui da garganta, é uma amígdala que fica no meio do nosso cérebro, que ela é responsável pela recepção vamos dizer, de emoções, dentre outros aspectos, onde na adolescência é o único momento da nossa vida em que ela é extremamente aumentada, ou seja, o adolescente é um para-raio de emoções, então é muita emoção para ele lidar e ele ainda não tem, com uma certa efetividade, a região pré-frontal tão desenvolvida, e o pré-frontal é quem autorregula essas emoções, então ele muitas vezes se confunde, não consegue ter estratégias para lidar e aquilo fica muitas vezes difícil e insuportável. Por isso que o diálogo, a conversa e a relação, vocês vão ver que eu vou ficar falando disso aqui muitas vezes, porque é disso que se trata para a gente poder amenizar, entender, interpretar questões que são ou dificuldade ou incômodos, que às vezes a gente vai guardando e isso vai virando a tal da bola de neve. E, obviamente, tem outros quadros, né, Cláudio, que assim, eu estou falando de um ponto de vista que é do natural, do normal, mas também tem, dentro desse mesmo quadro, indivíduos que já têm uma predisposição para algumas patologias, que isso torna, então, a situação mais
difícil. Sim, aliás, isso é uma coisa importante. O suicídio com certeza é mais comum entre pessoas que estão com transtornos depressivos ou que estão com alguma, por exemplo, diagnóstico de esquizofrenia, ou diagnóstico de uso e abuso de álcool e drogas. Isso tudo de alguma forma aumenta a prevalência, aumenta a chance, aumenta a exposição a um risco de suicídio, né? Então é algo a ser pensado. Os adolescentes são pessoas, todos, né? Mesmo todo mundo que está perfeitamente dentro do normal de uma adolescência, é um momento onde tudo é muito intenso, onde tudo é muito agora, onde a pessoa ainda não tem essa capacidade de ver de uma forma mais prolongada a vida, não consegue ter um horizonte ampliado, o horizonte é mais curto, mas tudo ali na hora, é o fim do mundo. A Hannah passa por essas situações, né? Muito na série. Nossa, dá a impressão de que o mundo acaba por uma questão de uma simples lista que circulou, por exemplo, né? Ou de um simples comentário de alguém, ou de uma foto que aparece a pessoa. Então essa sensação de que isso arruinou a minha vida para sempre, né? É algo típico pensamento muitas vezes do adolescente. Alguns lidam melhor com isso, alguns de alguma forma conseguem ter conseguem ter pessoas por perto que relativizam essa situação toda, e outros não, outros sofrem muito para dentro. Aliás, essa é uma questão importante da série. Ali o sofrimento não é só da Hannah, mesmo dos agressores, mesmo das pessoas que ao redor e os outros personagens que em algum momento colaboram, estão, por exemplo, nas fitas, né, que ela elenca ali como sendo os responsáveis pela derrocada da vida dela, também são pessoas que sofrem, cada um no seu espaço. Porque né? não são compartilhados, porque não conseguem lidar, porque não têm recurso, porque não encontram ajuda. A situação do menino que também, né, ao longo da série aqui, se você está assistindo e não está esperando spoiler, não vai ter como, né? Se a gente vai falar da série, temos que falar de algumas coisas que ali acontecem, tá? Mas tem um outro adolescente que se dá um tiro na cabeça, que era um amigo, né, da Hannah no início, que depois fez parte da turma que, de alguma forma, passou a ser as pessoas que hostilizavam ou que pegavam ali no pé da Hannah, que é o personagem com o cabelo loirinho. Agora, puxa, acabei de lembrar o nome dele, eu acabei esquecendo novamente. Passei o final de semana revendo toda a série. Mas enfim, esse garoto, ele passa por uma situação em que ele inicialmente é amigo da Hannah, ele se identifica, ele e a outra menina, a Jéssica, ele fica namorado da Jéssica no começo da situação, e eles têm aquela identificação pela exclusão, eles se sentem melhor juntos porque eles de alguma forma são mais estranhos, não conseguiram se integrar de bate-pronto ali na escola, no colégio, no high school ali que eles frequentam, né? E em algum momento, esse grupinho que é mais dominante ou que de alguma forma se autoproclama ou são vistos muitas vezes pelos demais como, né, a turminha mais bacana, onde todo mundo gostaria de entrar, acena para ele com essa possibilidade de, olha, vem aqui para o nosso lado. Isso acontece ao longo da série e ele vai traindo de alguma forma as amizades que ele tinha inicialmente, corrompendo valores que ele tinha. Então o personagem que também sofre ao longo da série ao ponto de que no roteiro ele também tenta se matar e ao final ali da série, porque de alguma forma quando ele se dá conta, ele percebe o quanto ele traiu a si mesmo, quanto ele traiu valores importantes, quando ele não sabe lidar com a culpa de alguma forma ter feito parte das pessoas que hostilizaram a personagem principal, a Hannah. E isso acontece muitas vezes, né? Ser adolescente é ter esses dilemas, é nesses dilemas que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente se torna adulto. Alguns de uma forma mais tranquila, né, e favorável e adaptada, e outros muito desadaptados, como boa parte ali daqueles personagens, tá? Tem agora aqui uma pergunta do Arnaldo, muito bacana, eu falo até um pedaço e depois, Cláudio, muito boa pergunta, porque ele faz assim: o uso da tecnologia, como smartphones, games e redes sociais, pode estimular ou acelerar processos suicidas e até que ponto? Então, o uso da tecnologia hoje faz parte da nossa vida, não tem como a gente, eu para chegar aqui hoje, se não fosse o Waze, eu não chegava. Então isso faz parte, imagine de um adolescente, então, principalmente aquele que nasceu, que a gente chama de nativo digital. Você imagina, você já nasce com aquela linguagem. É como se a gente chega, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não é nativo, a gente é estrangeiro. Então eu, que sou de uma outra geração, sou estrangeira digital, eu não nasci com aquela linguagem. Os que nasceram na época
época digital, chamados de geração digital, são nativos, então isso faz parte deles, então não tem como a gente dissociar, né? O que a gente precisa cuidar, sim, é em que momento e de que forma a gente vai, e o tempo, né, de uso destes aparelhos ao longo da vida de um jovem. Mas estamos falando aqui do adolescente, que é quem mais faz uso, não só para questões de escola, de trabalhos, mas questões sociais, e aí sim que a gente vê a tecnologia bastante, né, os smartphones e as redes muito permeadas. Então, chegando agora um pouquinho mais perto da sua questão, a tecnologia e as redes trazem um certo distanciamento, às vezes, da realidade. E isso vai fazendo com que um jovem que está tendo alguma dificuldade, ou que já tem características de personalidade e temperamento que são mais introvertidos, eles vão se utilizar da rede para justamente conseguir fazer um tipo de relação que ele não consegue na vida real. Então isso começa a ser um problema, uma dificuldade. E isto pode sim acelerar processos, não só, vamos dizer, o do suicídio que eu vou deixar para o Cláudio como competente para responder essa pergunta, para dizer, mas outros processos de menos-valia, de sensação de baixa estima, de poder também atrapalhar, por exemplo, eu estava até, ontem foi o dia da palestra da Casa do Saber, onde falamos muito sobre o cyberbullying, né? Também de como esse contato excessivo e alguns padrões individuais dos indivíduos trazem estragos. Então, e a gente tem uma série a gente depois de repente pode disponibilizar aqui para vocês quais são os critérios para a gente se perceber que a gente está entrando numa roubada, né? Não só para os pais ficarem atentos, mas como também para os jovens se perceberem de que, opa, a minha relação aqui com games, com a tecnologia está além daquilo que é possível, normal e desejável. Muito bem, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Primeira coisa, talvez eu quero falar como os adolescentes, com as pessoas, talvez até mesmo os adultos, para isso sirva, né? Nossa vida não é a vida nas redes sociais. A vida real acontece ali. Ali é um reflexo ou um instrumento que pode ser utilizado de forma a nos conectar, a facilitar algumas coisas, mas com toda certeza nós somos feitos de carne e osso, né? Quando a gente está de alguma forma imerso nessa questão, a gente perde o parâmetro da realidade, do olho no olho, da expressão, a gente não sabe mais exatamente com quem a gente pode contar. Então, eu não estou fazendo nenhum pedido, nenhum levante, nenhuma campanha do tipo, deixem, né, as redes sociais ou algo assim, mas não deixem de perceber, de relativizar de que aquilo não é você. Né? Aquilo que você está ali é só uma forma de comunicação das pessoas e é muito interessante porque em rede a gente é como a situação de muitas vezes a gente vê de linchamentos, né? Pessoas pacíficas, pessoas que nunca agrediriam ninguém, muitas vezes se vêem em situações de brigas de torcida, por exemplo, e estão lá chutando pessoas e às vezes até matando umas coisas que ela não faria sozinha. Por quê? Porque dá a sensação de que não sou eu que estou fazendo. Então cyberbullying é muito isso. É mais um que dá uma zoada em alguém ali na internet, você não está dando a sua cara a bater, você não está fazendo na frente das pessoas e dá, infelizmente, a esses adolescentes ou a muitos dos adultos a impressão de que então não sou eu, né? E a pessoa se esconde atrás dessa persona que é quem ela é ali na rede social. Muitas vezes realmente inventando uma outra pessoa, isso é um recurso tecnológico de anonimato da situação, né? Ou muitas vezes até do ponto de vista de sensação, sou eu, não sou eu, então eu posso fazer ali algo que todo mundo está fazendo, né? Eu estou entrando numa onda, então isso é muito complicado, tenham essa noção. A outra coisa importante do ponto de vista científico até, os estudos demonstram que adolescentes que passam 5, 6 horas por dia em games, em jogos, em redes sociais e em tudo mais, estão mais propensos a estar associado ao maior índice de tentativa de suicídio ou de suicídio. Nossa, então é o jogo causando isso? Não, talvez seja apenas um marcador, né? Algo interessante a ver, que alguém que está boa parte do seu dia, das 12 horas, né, 14 horas você está acordado, você está
quase metade delas, né, envolvido com uma coisa que não é uma interação humana, algo vai mal com essa pessoa, algo não está no seu lugar nessa situação. Não é uma adolescência, não é uma infância normal, alguém com esse tanto de conectividade. E, obviamente, isso está associado, não talvez como causa, mas talvez às vezes como marcador, como algo que acontece concomitantemente. Então, pais, fiquem de olho. Seus filhos têm que ter limite para essa situação da rede social, ou você tem que ter uma proximidade muito grande para saber o que está acontecendo. Porque pode, obviamente, estar acontecendo coisas positivas, essa interação via um aplicativo, via uma rede social ser algo, um jogo que é interessante, alguma coisa que você acompanhe que é algo positivo, algo que promove saúde, que promove bem-estar, mas pode não. E a sensação de ter um adolescente no quarto envolto nisso, você sequer estar sabendo o que está acontecendo com ele, é muito perigoso. Realmente abre um flanco muito grande para que alguma coisa ruim possa estar acontecendo e a gente não enxergar. Como muitas vezes a própria série mostra, quantos pais ali não sabiam lhufas do que estava acontecendo verdadeiramente na vida dos filhos, né? Porque o adolescente tem essa questão da individualização, né, de querer o seu espaço e tal. Legal, e se tudo vai bem, ok, mas a chance de você não conseguir perceber o que de fato está acontecendo com aquele ser humano em desenvolvimento é muito grande. Então, aproxime-se dos seus filhos. Adolescentes, aproximem-se de seus pais, contem com eles, compartilhem a sua vida com um adulto importante para você. Essa é uma coisa importante para você na sua vida, ter essa percepção. Não é contar tudo não, tá? É saber que tem um canal de comunicação. Isso é o que de alguém que quer muito o seu bem, de alguém que de certa forma tem muita experiência, pode ser, não tem experiência naquilo que você está fazendo, naquilo que você gosta de fazer, mas essa experiência, essa maturidade é muito importante, simplesmente até para ser um apoio, para estar lá, para te ouvir. Então, eu acho que esse recado, que era muito que eu iria falar, mas que bom que o Cláudio já adiantou, é o quanto que essa continência dos pais é importante. Mesmo, meus pais são super diferentes de mim, não tem nada a ver comigo, mas eles querem o seu bem e eles vão estar ali para o que você precisar. Então, a importância desse diálogo, de você abrir espaço para isso, mesmo que, que saco, já vem meu pai de novo, já vem minha mãe de novo, mas, poxa, calma aí, o que ele tem para me dizer? Ou ajuda ele também a como você quer que ele fale com você. Poxa, pai, assim é chato. Mãe, você está pegando meu pé de um jeito que não é legal. Então, se comuniquem, falem, é disso, isso que se trata saúde mental, saúde emocional, é na comunicação, quando a gente se coloca. Então essa que eu acho que tem que ser uma mensagem muito importante para a saúde, né, desse aspecto. Sentindo. E se fossem mais abertas a entender como o outro está se sentindo, não teria série. Não teria acontecido tudo aquilo, né? Então a gente vê que é muito um sofrer sozinho, né? E muito uma situação de não ter a menor empatia, ou não procurar ter a menor empatia pelo sofrimento do outro, né? Essa é que é a grande questão. Eles estão ali, convivem em ebulição social, toda uma situação de high school, que é uma época importante, em que você quer ser coisa por conta da tecnologia, assim, mas eu quero dizer que é novidade, tá? Essa geração, os seus pais aí, você adolescente que está nos assistindo, garanto que mesmo sem um smartphone, mesmo sem um Facebook, as pessoas passaram por essa mesma pressão. Isso é muito humano. Porque somos humanos, somos exatamente, pessoas que temos esse cérebro não mudou. Apesar da tecnologia, nós continuamos com a mesma arcabouço genético, né, com a mesma formação, com as mesmas vias neuronais, com as mesmas sinapses que vocês têm agora, são as nossas. Não há novidade nesse sentido, no formato dessa questão. A pressão, a dificuldade, o medo, a questão da aceitação, lidar consigo mesmo, a transformação do seu corpo, isso não é novidade para o seu pai, não é novidade para o seu professor. De uma certa forma, ele passou pelo mesmo. Acredite nisso e conte com este adulto importante na hora que precisa compartilhar que você está sofrendo, né? Aí estamos falando talvez com algumas pessoas que estão nos assistindo e que de alguma forma se identificaram com a questão da série por se verem oprimidas também. Conte, abra, tá? E você de alguma forma que tem essa questão de achar que é importante que você ganhe espaço, que você faz amigos, que você se torna popular, porque de alguma forma você pertence àquele grupo que fica zoando, que fica pegando no pé de outros,
entenda e abra seus olhos para poder o sofrimento. Se imagine no lugar do outro. Essa é a coisa talvez mais importante, a mensagem mais importante da série. Aí tem a pergunta, empatia. a empatia. E aí eu quero... Tem a pergunta da Rose aqui que fala muito disso. E antes da pergunta da Rose, eu não quero deixar de falar da importância do papel da escola. A gente está falando aqui muito dos jovens e dos pais, mas a escola tem um papel muito importante também. Até eu costumo dizer que a gente tem a educação paternal, a educação escolar, a educação, vamos dizer, da comunidade, né? E outros tipos de educação. Mas então a educação da escola, ela pode ajudar e ela tem uma responsabilidade muito grande nisso. Haja visto que o jovem às vezes passa mais tempo na escola do que qualquer outro ambiente. Eu não sei assim, quer dizer, em casa ele pode ficar, mas ele não está, de repente, com os pais no outro período, né? Mas na escola, com aqueles profissionais, ele está, ou espera-se que esteja, né, pelo menos naquelas 5 horas, 6 horas do dia. Então, escolas abram espaço para conversar sobre, abram espaço para discussão, abram espaço para trabalhos, para